O caso hoje do nosso vídeo vai ser o seguinte, vai ser a respeito do pós-eleição. Hoje é dia 4, tivemos eleição agora do domingo, dia 2, e ao final das eleições, a parte que nos interessa mesmo, nesse momento, é a parte da presidência. Houve governador, houve deputado, houve isso, houve aquilo, mas nesse momento o que nos interessa, o pós-eleição, é falar a respeito da presidência do nosso país. Vamos começar falando a respeito dos tais institutos de pesquisa. IPEC, o tal do Datafolha, Data não sei o que lá, Instituto Paraná, Instituto não sei o que lá, enfim, esses monte de institutos por aí, acho que tem um BTG, enfim, tem um monte por aí que ficam fazendo toneladas de pesquisas. E esses tais institutos, muitos deles cravaram com quase 97, 90 e tantos por cento margem de acerto de que Lula iria levar no primeiro turno. Não iria ter segundo turno, que não ia ter nada, que ele, o patife, o presidiário, iria levar no primeiro turno. E veja, não é uma questão assim de dizer que o tal do instituto ele errou, porque não houve erro nenhum. Ele simplesmente agiu com aquela soberba de sempre, com aquela petulância de sempre, com aquele nariz empinado de sempre. Não vai, ele vai levar no primeiro turno, cravou lá, isso aqui que vai acontecer. A soberba, o orgulho de sempre, e não aconteceu. Aí a questão que fica agora é uma pergunta para aquele patife, aquele vagabundo lá, aquele bandido lá de Brasília, o tal de Alexandre Moraes. Ele vai fazer o que com esses institutos de pesquisas que andaram disseminando isso no país inteiro, que Lula iria ganhar em primeiro lugar, no primeiro turno? Ele vai fazer o que com esses caras? Ele vai incluir esses institutos lá no tal do inquérito dele, a tal de fake news, né? Que ele que adora ficar enquadrando isso e aquilo, dizendo o que é verdade, o que não é verdade, ficar determinando isso e aquilo, e afinal, ele vai fazer isso com desses institutos de pesquisa? É lógico que não, né? Afinal de contas, esses institutos de pesquisa são tão canalhas, são tão bandidos, são tão patifes, igual a cabeça de ovo, que é, vão ficar bem combinados, um tremendo de um vagabundo. Fique bem registrado isso. Aí aconteceu o seguinte, cara. No domingo mesmo eu estive acompanhei o tempo todo, e se falou bastante que o fator que desequilibrou a balança foi lá o Nordeste, cara. Que o Nordeste deu apoio para Lula, que Lula estava com o Nordeste dentro do bolso, que o Nordeste fez, que o Nordeste aconteceu. Eu sou de lá do Nordeste, cara. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu nasci lá no Nordeste. Eu sou da Bahia. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Houve uma pessoa conhecida que ela é de lá do Nordeste. Ela é da Paraíba e ela colocou uma questão que eu achei muito interessante. Ela disse assim: olha, aqui na nossa região, né, Paraíba, Bahia, não sei onde, Pernambuco, em vários lugares lá no Nordeste, não está acontecendo nenhum tipo de festejo, nenhum tipo de agitação, de nada, para comemorar essa vitória parcial de Lula. E é o natural, né? Suponhamos que de fato o Nordeste estivesse com aquele jumento no domingo mesmo, provavelmente as pessoas estariam fazendo muita festa, iria aparecer coisas aqui na internet. Eu particularmente não vi nada. Se aconteceu, não vi. Eu acho que não foi exatamente o Nordeste que concedeu vitória parcial para Lula. Eu acredito que, entre outras coisas, e isso daí ao longo ontem eu estive vendo, hoje também pela manhã eu estive vendo, muitas pessoas comentaram que
deixaram de ir votar. Infelizmente, muitas, mas muitas pessoas fizeram essa atrocidade. Eu não fui votar, cara, eu sei lá, não quis ir votar. Já estou dizendo que nesse segundo turno, lá no dia 30 desse mês de outubro, vão. Mas aí no domingo não foi e tal. Eu acho que foi um dos fatores que ajudou a desequilibrar essa balança daí. Mas, voltando a essa questão do Nordeste, é o seguinte: não dá para você, principalmente aqui em São Paulo, especificamente aqui em São Paulo, acusar o Nordeste pelo seguinte, cara. Aqui em São Paulo, para deputado federal, se eu não me engano, foi em primeiro lugar. Quem foi aquele vagabundo lá, o tal de Guilherme Boulos, aquele patife, aquele invasor, aquele canalha, bandido aquilo. Para mim, Guilherme Boulos é um verdadeiro bandido, um canalha. Ele saiu em primeiro lugar como deputado federal aqui em São Paulo. Então, como é que o cara aqui em São Paulo quer apontar o dedo lá para o Nordeste depois de ter colocado lá no Congresso um patife, um vagabundo igual ao tal do Guilherme Boulos? Nenhum sentido isso, concorda? Não tem como, bicho, você querer achar que, né, nordestino. Ficou lá uma questão também relacionada com Minas Gerais, que Minas Gerais estava assim, Minas Gerais estava assado, enfim. Existe uma série de situações um pouco nebulosas no resultado dessas eleições. Eu em particular, eu não descarto em hipótese nenhuma o seguinte: para mim houve patifaria, para mim houve fraude, para mim houve uma série de coisas irregulares. Na minha opinião, houve. Eu nunca vou confiar em cabeça de ovo. Eu nunca vou confiar no TRE. Eu nunca vou confiar no TSE. Eu nunca vou confiar no STF. Eu nunca vou confiar em nenhum desses caras. Nunca, jamais. Eu não vou fazer essa loucura, essa doideira comigo mesmo. É evidente, é lógico, é claro que STF, TRE, TSE, cabeça de ovo, os patifes que ficam com ele lá dentro do STF, com exceção de 2 que foram nomeados por Bolsonaro, tirando 2, o resto lá tudo patife, tudo vagabundo, tudo lixo igual a ele. Imprensa, artistas, enfim, todos esses caras, é lógico que todos esses caras querem Lula, esse bandido, esse presidiário, de volta ao poder. Isso aí eles nem escondem, cara. Isso aí é de amplo conhecimento. A pessoa dizer que não sabia que o STF quer Lula como presidente, porra, cara, você tá forçando muita barra, bicho. Isso aí é de amplo conhecimento, porra. Os vagabundos querem esse bicho de novo de volta ao poder. Aí o que nos resta é o seguinte, é saber que, de qualquer forma, não se concretizou a previsão deles de que Lula iria levar de primeira. Isso aí não aconteceu, com todas as patifarias, com todas as fraudes, todas as artimanhas, todas as armações que eles fizeram, não aconteceu. Vai ter sim o segundo tempo, vai ter prorrogação, vai ter cobrança de pênalti, e eu acredito que nós vamos conseguir levar sim. Acredito que nós vamos conseguir colocar Jair Bolsonaro outra vez lá para ser o ocupante do Palácio do Planalto. Eu acredito que nós vamos continuar a ter liberdade por mais um tempo na figura do presidente Jair Bolsonaro, certo? Esse daqui é o vídeo de hoje. Faça a gentileza, dá um gostei aí, dá uma moral, dá uma força, pode ser? Hoje é terça-feira, estamos ainda bem no começo da semana, então boa semana para você, tudo de bom para você. Não esqueça, dia 30, eleição novamente, aqui em São Paulo, governador é Tarcísio, número 10, e depois Jair Bolsonaro, número 22. Correto? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.